Marcelo Paes está abatido. Esse vídeo reflete muita coisa. Não é nem muito o que sai da boca dele, é a forma como sai e a expressão corporal dele. Tá claro, o homem tá abalado. O que é que aconteceu ontem? No embarque do Fortaleza para Caxias do Sul, onde a equipe vai enfrentar o Juventude, hoje no Alfredo Jaconi, o CEO Marcelo Paes, que conseguiu muita estabilidade para ser dono do Fortaleza, com essa SAF que não chega a nenhum investidor, recebeu com tranquilidade as críticas pela atuação ruim diante do São Paulo e afirmou que, caso o aproveitamento sob o comando de Martim Palermo se mantenha, o time tem muitas chances de permanecer na elite do futebol brasileiro. Vamos lá acompanhar e, lógico, rebater com elegância, com números, com fatos. Vambora. Acho que a chateação pela derrota é justa, né? Não fizemos um bom jogo, a expectativa era da gente ganhar o jogo, até pela expulsão do jogador de São Paulo, não aconteceu. Mas se a gente analisar aí depois da chegada do Palermo, foram 4 jogos, 2 vitórias, então 50% de aproveitamento. Se a gente seguir esse aproveitamento, a gente tem muita chance de ficar. Então, Opa, peraí. 50% de aproveitamento com o Palermo. Se o Fortaleza continuar com esse aproveitamento, tem muita chance de permanecer. Negativo. Quantos jogos restam para o Fortaleza? 13. 13 vezes 3, 39. Vamos exagerar? Tem 40 pontos para o Fortaleza disputar. 40 dividido por 2, que é o aproveitamento de 50%, 20 pontos. 20 mais 21, 41. O Fortaleza tende a chegar a 41 pontos se mantiver o aproveitamento sob o comando técnico de Martim Palermo. Ou seja, as chances são altíssimas de cair para a Série B. Não é de ficar na Série A, não. E outra, para quem não acompanhou o meu vídeo, que a gente trouxe aqui uma análise completa da projeção dentro da zona do rebaixamento do Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória, vou deixar o link aqui no card também. A gente falou do Vasco, do Santos, do Ceará. O link tá aqui no card para vocês acompanhar. O Fortaleza, para chegar a 44 pontos, 44 que seria o número mágico hoje, pelo aproveitamento do 16º, que é o Santos, o Fortaleza teria que ter um aproveitamento acima dos 50% de Palermo, bem acima. Teria que ter um aproveitamento de 60% praticamente para permanecer na Série A, para chegar a 44 pontos. Então, assim, calma lá. 50% de aproveitamento não vai ficar na Série A. E outra, contra quem o Fortaleza jogou? E contra quem o Fortaleza conquistou essas vitórias? Contra o Vitória, o segundo pior visitante da competição, e contra o Sport, o quarto pior visitante da competição. Não foi contra o Flamengo. E o Sport é rebaixado, afundado, virtual rebaixado na lanterna, meu amigo, que apanha de todo mundo. Inclusive, o Fortaleza só não é a chacota do Brasil porque o Sport consegue superar a chacota, né? O Sport consegue perder pra chacota. Aí o Sport é a chacota ao quadrado. É meio bizarro isso. Então, assim, velho, 50% de aproveitamento, tira o cavalinho da chuva. E outra, 4 jogos no Castelão. Aliás, 4 jogos ao todo, né? 3 no Castelão. Já perdeu o primeiro contra o São Paulo. Qualquer time que o Fortaleza pegar ali do 16º para cima vai ter imensas dificuldades de vencer. Longe do Castelão, o Fortaleza não sabe o que é vencer. Longe do estado do Ceará, né? O Fortaleza não sabe o que é vencer. Tem mais de 8 meses. Hoje bateu 8 meses em um dia. Bizarro, cara. E não me venham falar aqui do jogo do WO contra o Colo-Colo, que o jogo tava 0-0. Reta final já do segundo tempo. Então nem me vem aqui plantar ilusões de não, ó. Não. Pelo amor de Deus, foi WO. Tu não ganhou o jogo na bola, no campo. Tu ganhou no tapetão. Então, vamos lá, calma lá. E aí, vamos lá. Agora o Fortaleza vai ter o Juventude e o Vasco. São as últimas cartadas. Pra quem ainda acredita em algo, é a última cartada. Tem que vencer hoje do Juventude. Se o Fortaleza vencer, ele vai chegar ali a 24 pontos. O Santos pega o Ceará. O Galo empatou, perdeu ontem de 3-0 do Fluminense. Ou seja, a distância vai encurtar um pouquinho ali, né? Hoje a distância tá em 7. Se o Fortaleza ganhar, pode diminuir para 5 essa distância. Mas lógico, o Atlético Mineiro com um jogo a menos. Ou pode até ser reduzida para 4, né? Se o Santos, obviamente, perder o jogo hoje contra o Ceará no Castelão. E a torcida do Fortaleza vai ter que torcer pro Ceará vencer, viu? Porque se o Santos ganhar, pontuar, a galera for pontuando aí, a distância vai aumentar ainda mais. E óbvio, o Fortaleza precisa fazer o seu papel. Tem que ganhar do Juventude e depois pega o Vasco no Castelão. Tem que ganhar do Vasco. Porque depois vai pegar Cruzeiro e Flamengo. É ganhar os próximos 2 jogos para ficar vivo no campeonato. Porque depois vai perder do Cruzeiro e do Flamengo, muito provavelmente. E aí depois volta para uma sequência um pouco mais tranquila. Mas
ainda assim vai ter que pontuar muito. Eu já trouxe a análise completa da sequência do Fortaleza na Série A, tá, gente? Eu já deixei aqui o link no card para vocês acompanhar. É um cenário do quase que impossível, do milagre, do cenário que ninguém nunca viu isso acontecer no recorte recente. Bom, seguinte, meus amigos. E aí vamos lá, complementar aqui a declaração de Marcelo Paz. Não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha, é hora de acreditar, de estar mais junto. Eu acho que nessa hora é que a gente tem que estar cada vez mais unido, né? Se na hora da dificuldade as pessoas deixarem, aí não é enfrentar a dificuldade. Enfrentar a dificuldade é justamente se abraçar, dar as mãos, sofrer junto, correr junto, vibrar junto, para no final a gente estar feliz. Essa felicidade aí no final eu acho que vai ser tromba, vai ser felicidade para a torcida do Ceará, que vai ver o Fortaleza, o maior rival, cair para a Série B. Essa é a tendência. Para complementar, o próprio Marcelo Paz, né? Acho que 2 meses atrás, no dia 4 de agosto, até o Nerd Futebol publicou lá no Twitter, ele cravou que o Fortaleza não vai cair para a Série B. Olha aí. Não, nós não vamos cair. Não tem a menor possibilidade do Fortaleza cair. O Fortaleza vai ficar na Série A. Nós temos time para isso, temos trabalho para isso. A posição na tabela é ruim, a campanha até agora é ruim. Medidas drásticas já foram tomadas. Vou usar o seu termo que você usou, que é um termo que eu usei há, sei lá, 2 meses atrás, acho que após a derrota para o Cruzeiro, no Castelão. Veio o diretor de futebol, veio 2 novos analistas para o departamento do CIFEC, que é o nosso centro de inteligência. Saíram 7 jogadores, 8 com o Rian, que saiu ontem. Chegaram mais 7 ou 8 jogadores, vão chegar mais. Trocamos a comissão técnica. Então fizemos diversas mudanças para corrigir essa rota e manter o Fortaleza na Série A. Bom, de fato, ele tentou, né? Tentou mudar a rota, mudou o treinador, tirou o jogador, contratou o jogador, mas a janela de julho / agosto / setembro foi ridícula. Janela patética. Quase nenhum jogador entrega performance, desempenho, gol, assistência. Quase nenhum. Por quê? Porque as contratações foram horrorosas. Demorou muito pra demitir Renato Paiva. Aliás, não era nem pra ter contratado. Aí contrataram o Palermo. O time não tá jogando nada, gente. E eu falei isso depois do jogo contra o Sport. Não tá jogando nada. Pode ser que melhore a partir de agora. E Palermo é o menor dos culpados. Se o Fortaleza cair, não vai ser o Palermo o principal culpado disso aí, não. Com certeza não. Muito pelo contrário. Ele é já vítima desse processo aí também. Dessa campanha catastrófica do Fortaleza. E dessa gestão muito ruim de Marcelo Paz em 2025. Dito tudo isso, vamos complementar aqui algumas informações do Fortaleza, começando de trás para frente. Moisés, mais um jogo sem poder jogar. E essa publicação aqui do Fortaleza, lá atrás da TV Leão, da questão da recuperação de Moisés, era que ele já estava em fase final. Essa informação tem 3 semanas. Ele já estava em final de transição e tal, já estava se recuperando para jogar o jogo contra o Sport. Talvez sendo até titular. Nem foi relacionado contra o Sport, nem foi relacionado contra o São Paulo. E amanhã, e hoje no caso, também nem vai figurar entre os relacionados. Tá fora do jogo mais uma vez. Meus amigos, DM também que não recupera ninguém, né? Trabalho horroroso. Todos, tudo bem? Trazendo para vocês uma atualização do departamento médico do Fortaleza Esporte Clube. Começando a falar um pouco sobre o atleta Moisés. Está na fase final de recuperação da lesão no bíceps femoral, na fase de recondicionamento físico. Ele tem atividades programadas por semana, atividades progressivas, algumas atividades completas com grupo, algumas atividades segmentadas, uma parte com grupo, uma parte separado, alguns dias de repouso, tudo esperado para quem está numa fase de recuperação como ele está, na fase final, para que ele chegue em plenas condições de ser relacionado para a primeira partida. Olá a todos, tudo bem? Bom, e até agora, nada. Moisés está fora do jogo mais uma vez. Bom, meus amigos, vamos lá. Trazer aqui primeiro para vocês as prováveis escalações de Fortaleza e Juventude. O Ju vai com Jandrei no gol, Rodrigo São, Luan Freitas, Reginaldo e Everton. Assim, gente, eu não tenho muita propriedade para falar sobre Luan Freitas e o Rodrigo São. Acompanhei pouco eles na carreira. Mas eu posso falar de Jandrei. Tá pegando muito bem. No jogo contra o Atlético Mineiro ele foi o melhor em campo. Se não fosse ele, o Galo venceria o jogo. Ele fez 2, 3 ótimas defesas. Teve bolas na trave do Atlético Mineiro. Então o Juventude deu aquela pitadinha de sorte contra o Galo e merecia até perder o jogo. Mas conseguiu empatar lá na Arena MRV. E chegou a 23 pontos conquistados. Bom, Jandrei faz uma temporada, pelo menos no Juventude, tá melhor até do que o próprio Breno, que não é um grande goleiro, mas também não é um péssimo goleiro. Pelo recorte recente de Jandrei, eu iria de Jandrei no mano a mano. Aí as duas laterais, cara, Everton tá improvisado do lateral esquerdo. Everton da base do Sport, acompanha ele nos últimos 3, 4 anos. Meu irmão, se Everton tá jogando de lateral esquerdo, tá cotado pra jogar de lateral esquerdo, é porque tudo tá errado no Juventude.
Beleza, na direita ele tava até fazendo jogos interessantes, melhorou até nessa Série A e tal, do que ele já jogou aqui no Sport em temporadas anteriores. Mas ainda assim tem muitas limitações, né? No apoio e na marcação também não é lá essas coisas. Não é um péssimo lateral, mas, pô, irmão, tá longe de ser um baita de um lateral. Só que o problema do Fortaleza é que na lateral esquerda é Diogo Barbosa, então no mano a mano eu nem sei com quem eu iria. Talvez eu iria até de Everton mesmo nesse mano a mano aí, viu? Eu iria até de Everton, acho um jogador até melhor, um pouco mais completo ou menos pior do que o próprio Diogo Barbosa. Aí na lateral direita, Reginaldo, é uma avenida. Marca mal, mas chega forte no apoio, tem bom cruzamento, tem uma chegada interessante no último terço de campo. Mas na marcação é fraco. E aí Mancuso ganha na dividida no mano a mano. E na zaga eu iria de Kusevich e Rodrigo San, tá? Porque tem que dividir um pouquinho ali, né, gente? Pelo amor de Deus. O Fortaleza tem uma das piores defesas do campeonato, 40 gols sofridos, é a segunda pior defesa do campeonato, só atrás da defesa do Juventude, que tem 46 gols sofridos. Então, não dá pra eu colocar por unanimidade a defesa do Fortaleza ali, ganhando na dupla de zaga. Não dá. Na meiuca, Jadson, Kaique, Mandaka e Lucas Fernandes. Esse é o quarteto do Juventude pro jogo de hoje. Quarteto forte, tá? Com Jadson e Mandaka. Gosto muito dos dois. Kaique e Lucas Fernandes. Vai, Kaique um pouco mais abaixo desse quarteto aí. Meu trio de meio campo seria Jadson, Mandaka e Matheus Pereira. Na ponta esquerda, o Fortaleza deve ir com o Breno Lopes. Na direita, Marinho e de centroavante, Lucero. Gabriel Talhari tá em uma fase muito melhor do que o próprio Lucero, só que o Breno Lopes tá melhor do que Enio. Marinho eu deixei ali ele no campo da interrogação, porque oscilar muito, né? Um jogo muito ruim, um jogo bom. Até no próprio jogo bom que ele fez, pelo menos que ele entrou de forma decente contra o São Paulo, dando melhor dinâmica ali no meio campo, nas pontas, dando trabalho para a defesa do São Paulo, ele falha no segundo gol do São Paulo. Ele é que perde o gol na origem do segundo gol do São Paulo, lá no campo de ataque. E perdeu de forma ali meio displicente, de certo modo. Tentou driblar, pá, perdeu a bola com facilidade, sai todo o contragolpe e o São Paulo faz o 2-0. Então, assim, é aquele mano a mano que eu nem tenho de fato uma convicção de quem é melhor do que o outro. É muito além do detalhe do 6-5 pro lado ou pro outro, nesse mano a mano de Fortaleza e Juventude, tá, gente? Bom, o Fortaleza, como eu já trouxe pra vocês, não sabe que é ganhar de ninguém fora de casa. O Juventude tá no recorte recente ruim de 4 jogos sem saber o que é vencer, 2 empates, 2 derrotas. O Juventude só venceu um jogo fora de casa. De resto, todas as outras 5 vitórias foram no Alfredo Jaconi. Uma contra o Ceará, a outra contra o Vitória, a outra contra o Sport, uma contra o Corinthians e uma contra o Vasco recentemente. Todos os times que eu acabei de citar, do meio de tabela para baixo, no seu respectivo momento. Só para deixar claro, né? Então, assim, é um Juventude que quando ele pega times ali do Z4, próximo do Z4, ele faz ferida, ele não perde jogo. E eu acho que o Juventude, de fato, é favorito para ganhar o jogo. Mas, lógico, é um favoritismo ali no detalhe, né? De 5%, no máximo. Mas meu palpite para esse jogo aí é um empate. 1-1. Deve ter gols dos dois times, porque as duas defesas são verdadeiras peneiras. São 86 gols sofridos, juntando Fortaleza e Juventude em 25 jogos para cada, né? Em 50 jogos. Então, a cada... Todo jogo eles tomam pelo menos um gol de média por partida. Seria uma média praticamente ali de 1,5 gol por jogo que eles sofrem. Então a tendência é que tenhamos hoje pelo menos 2 gols no Alfredo Jaconi. E o Juventude vai para a última cartada também, né? Se vencer vai a 26, pode passar o Vitória que pega o Vasco São Januário e pode encostar no Atlético Mineiro. Pode ficar a uma vitória do Atlético Mineiro. Pode ficar a um jogo, né? A 3 pontos do Galo. E pode ficar a 2 pontos do Santos. Se o Ceará ganhar do Santos, aí dependendo da combinação de resultados, pode ser uma boa rodada para o Juventude também. Duelo de desesperados. Se houver empate, é a morte dos dois mais uma vez. A morte moral, né? Não matemática ainda. Quem vencer, rebaixa o outro automaticamente para a Série B no dia de hoje. Bom, lógico que eu ainda acredito piamente que os dois vão cair. Os 4 do Z4 vão cair para a Série B mesmo. Acho que não vai ter nenhuma grande variação. Mas quando a gente fala assim do rebaixamento, tipo, enterra hoje, é porque aquele enterro que, porra, uma derrota hoje pesa 2 vezes mais, né? Confronto direto, tá o jogo de 6 pontos. Então, vamos ver no que é que vai dar. Aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.